Tenho 88 anos. E nesta manhã, antes mesmo de gravar isso, estava sentada na minha cozinha, ouvindo o silêncio da casa e pensando em quantas pessoas da minha idade já estavam convencidas de que esse silêncio é uma tragédia, que morar sozinha é sinônimo de abandono, que uma casa sem barulho é uma casa que falhou. Eu ouvi essa história a vida toda e vim aqui para contar a versão verdadeira, a que ninguém te conta, a que eu precisei de 8 décadas para finalmente entender. A manhã em que minha filha me ligou para dizer que havia encontrado um lugar para mim, um lugar bonito, foi o que ela disse. Como se estivesse descrevendo um restaurante, eu estava de pé na cozinha de meias olhando a fumaça do café subir em espiral. Ela quis o meu bem. Ela sempre quer o meu bem. Mas algo no meu peito esfriou. Daquele jeito que esfria quando você percebe que alguém que você ama passou a te enxergar como um problema a ser resolvido. Fiquei em silêncio por um longo tempo, só observando aquela fumaça subir até o teto e desaparecer. E pensei, eles realmente acreditam nisso. Acreditam que eu também estou desaparecendo. Mas eu preciso te dizer algo que nenhum médico, nenhuma revista, nenhum filho bem-intencionado que fica rondando o telefone te disse com clareza, mentira para você sobre morar sozinha. Construíram uma indústria inteira em torno dessa ideia de que uma casa vazia é prova de fracasso. Casamentos que não deram certo, amor que secou, filhos que se afastaram, te entregam essa narrativa como se fosse um diagnóstico e a maioria das pessoas aceita. Eu quase aceitei. Mas aqui está o que não colocam nos folhetos. A solidão mais profunda que já senti em 88 anos de vida não foi nesta casa. Foi sentada a uma mesa cheia de gente que precisava que eu performasse uma versão de mim mesma que eu já não reconhecia mais. Se este conteúdo está tocando algo em você, deixe o seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhum ensinamento. Trazemos histórias reais e reflexões honestas sobre como viver com dignidade e autenticidade em qualquer fase da vida. Me lembro de uma confraternização de família, deve ter uns 15 anos. A cozinha estava lotada, cheirando a comida queimada e perfume em excesso. Alguém chorando no corredor. Televisão ligada em 3 cômodos ao mesmo tempo. E eu sentada no meio de tudo aquilo, tão invisível que poderia atravessar uma parede. Sorri, passei o pão, ri quando era para rir. Voltei para casa à noite mais vazia do que havia estado em anos. Aquilo era solidão. Aquela cozinha quente, iluminada e cheia de gente, aquela era a solidão de verdade. A minha casa, a que me pedem pena por ter, é uma coisa completamente diferente. Aos 88 anos, acordo porque a luz entra pela janela do leste e pousa no assoalho num ângulo específico. Um âmbar particular. Nunca vi essa cor exata em nenhum outro lugar do mundo. Faço café, café de verdade, forte e amargo, do jeito que minha mãe fazia. Sento, não ligo a televisão, não pego o celular. Fico ali com aquela luz e aquele café e o que quer que esteja se movendo dentro de mim. E te digo, tem mais vida naquela hora silenciosa do que em grande parte do que fiz nos 50 anos anteriores a ela. Mentiram para você sobre o que é o silêncio. Disseram que silêncio é ausência. Não é. O silêncio é a primeira coisa honesta que você vai ouvir. Tenho uma amiga que mora com a família da filha. Amor por todos os lados. Netos correndo pela casa. Alguém verificando como ela está 2 vezes ao dia. E toda vez que a gente fala ao telefone, ela soa como se estivesse sussurrando de dentro de uma parede. Há 3 anos ela não decide o que comer no café da manhã. Não escolhe quando vai dormir. A família ama completamente. E ao mesmo tempo, suavemente e amorosamente, foi apagando ela. Chamam aquilo de segurança. Eu chamo de dissolução lenta. Pesquisas em gerontologia, a ciência do envelhecimento, mostram que a autonomia na tomada de decisões cotidianas está diretamente ligada à saúde cognitiva e ao senso de identidade em idosos. Quando essa autonomia é retirada, mesmo com amor, o impacto é real e profundo. Durante a maior parte da minha vida adulta, tive terror do silêncio. Enchia cada cômodo com barulho, com planos, com as necessidades dos outros. Era ocupada do jeito que a gente é ocupada quando está com medo,
sempre em movimento para não ter que parar e ouvir o que estava correndo por baixo. Achei por muito tempo que o problema era que precisava de mais. Mais conexão, mais propósito, mais presença na história de alguém. Sou uma aprendiz lenta, mas cheguei lá. O que finalmente entendi, e levou mais tempo do que eu gostaria de admitir, é que eu não estava correndo em direção à conexão. Estava fugindo de mim mesma. O problema real nunca foi estar sozinha. O problema real foi que nunca aprendi a ser uma boa companhia para mim mesma. E então cada cômodo quieto parecia uma acusação. Cada cadeira vazia parecia prova de algo que eu havia feito de errado. Eu vivia dentro da definição de vida plena que pertencia a outra pessoa e chamava a minha própria inquietação de defeito. No ano em que meu marido faleceu, foi inverno, o chão lá fora estava duro de frio. Por 3 dias ninguém apareceu. Me lembro da qualidade específica daquele silêncio. O tilintar do radiador antigo. O cheiro do casaco dele ainda pendurado na porta dos fundos. Cedro e ar frio e algo que era só ele. Uma coisa particular para a qual ainda não tenho palavras. Eu esperava me partir. Não me parti. Algo dentro de mim ficou muito quieto. E naquela quietude encontrei uma mulher com quem não conversava há 4 décadas. Eu mesma pela primeira vez de verdade. Mentiram para você sobre o que o luto faz. E mentiram sobre o que a solidão faz. São coisas muito diferentes do que te contaram. Então, o que perdi? Perdi a necessidade de aprovação. Aquela necessidade invisível, implacável e exaustiva de ser testemunhada por outras pessoas para me sentir real. Passei as primeiras 6 décadas da minha vida performando paciência, performando contentamento, performando que estava bem, para uma plateia que na maior parte das vezes nem estava prestando atenção. E quando a casa ficou quieta e eu deixei ficar, não perdi coisa alguma? Larguei um peso que carregava há tanto tempo que pensei que fosse parte do meu corpo. Aquela foi a mentira. Disseram que morar sozinha significava não ter nada. O que significou de verdade foi que finalmente tive espaço. Algumas manhãs vou até a varanda dos fundos antes de o sol nascer completamente. O bairro está em absoluto silêncio. Alguns pássaros ao longe. Um cachorro em algum lugar. O céu passando do preto para aquele azul escuro particular logo antes do amanhecer. E penso, construir isso. Esse silêncio. Essa organização dos meus dias. Ninguém me entregou. Ninguém pode tirar. Aos 88 anos acordo quando escolho. Como o que quero. Fico no meu próprio silêncio sem pedir desculpas por um segundo sequer. Minha filha ainda liga sobre os lugares bonitos. Eu a amo por isso. E quando desligamos, sirvo mais uma xícara de café, volto para a minha cadeira e observo aquela luz se mover devagar pelo assoalho, sem pressa, como se não tivesse nenhum outro lugar para estar. Aos 88 anos eu também não tenho. Estudos da Universidade de Cambridge e de instituições de saúde pública ao redor do mundo mostram que idosos que mantêm controle sobre suas rotinas e ambiente apresentam índices mais baixos de depressão e declínio cognitivo do que aqueles que vivem em ambientes de cuidado excessivo, mesmo quando cercados de afeto. Não é a presença de outras pessoas que define uma vida plena, é a presença de si mesmo dentro da própria vida. Mentiram para você sobre envelhecer sozinha. Disseram que o silêncio era a forma de uma vida que estava dando errado. A verdade de verdade, é que às vezes o silêncio é a forma de uma vida que finalmente está sendo honesta. Me pergunto quantas de vocês estão sentadas num cômodo quieto agora mesmo, sentindo que esse silêncio é algo do qual se envergonhar, que a quietude ao redor é uma medida do que você não conseguiu segurar. Quero te perguntar honestamente, não para fazer você se sentir melhor, mas porque genuinamente quero saber: o silêncio da sua casa é um peso que você está carregando ou um cômodo em que você simplesmente ainda não aprendeu a viver? Porque se você ainda não aprendeu, não é tarde. Nunca é tarde. Eu aprendi aos 65 e me arrependo de não ter aprendido antes. Se este vídeo chegou até você no momento certo, apoie este canal clicando no botão abaixo. Ao se tornar membro, você ajuda a manter esse espaço vivo, garante acesso antecipado aos próximos conteúdos
e faz parte de uma comunidade de pessoas que escolheram viver com honestidade e profundidade em qualquer idade. Deixe também o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, o silêncio da sua vida hoje é um peso ou um espaço? Escreve uma palavra só se quiser. Peso ou espaço? Porque a sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa que está lendo os comentários agora mesmo precisa ver.